daí a gente se pergunta, né? Ah, professor, mas de onde vieram os povos originários, os povos indígenas? Como é que eles chegaram, né, nas terras americanas, nas terras brasileiras? Porque os europeus nós já sabemos que vieram pelas navegações, encontraram esse território, se apossaram dele, dominaram. Mas e esses povos que já habitavam nessas terras? De onde é que eles vieram? Aí no livro de vocês, na página 98, no mapa, ele vai mostrar as rotas por onde é que os indígenas eles começaram, né, a seguir e a ocupar novos territórios. E a teoria que mais se acredita e que mais aceita, né, pela ciência é de que esses povos que chegaram às Américas, eles vieram do continente asiático, pelo Estreito de Bering. Aqui no meu mapa ele vai estar desse lado, certo? Aqui tem um pouquinho do território asiático e aqui nós temos todo o território americano. No livro de vocês ele vai estar concentrado ao meio. Deem uma olhada aí, confiram. Tem lá, Estreito de Bering. Por esse Estreito de Bering, entre o continente asiático e o continente americano, é que os estudos comprovam, né, que esses povos indígenas chegaram às Américas e começaram a ocupar esses diversos territórios, tanto da América do Norte quanto da América Central e América do Sul. Aqui no Brasil, nós vamos ter vários tipos de povos indígenas, ou seja, vários grupos. Esses povos originários, eles se diferem por suas culturas, por sua culinária, por sua vestimenta, e cada vez mais que o tempo vai passando, muitos deles também se diversificam. Nós já podemos observar uma diferença da vestimenta, uma diferença da linguagem, uma diferença nos utensílios que esses povos eles produzem, que eles utilizam, certo? Nas suas formas de moradia, nas suas formas de transporte, nas suas formas de trabalho. Então, na medida em que também, né, o processo tecnológico vai avançando e vai chegando nas diversas áreas, esses povos também são afetados. E aí, a cultura, o seu modo de vida, ele também acaba sendo transformado. Claro que tem diversos povos ainda, diversas áreas, que ainda permanecem com suas características, né, originais. E outro detalhe, não é porque determinadas áreas indígenas, as pessoas têm outro tipo de vestimenta daquela convencional que a gente vê nos filmes, que a gente já imagina, que eles não serão indígenas, eles são indígenas. Só que com o passar do tempo, outras configurações foram ocorrendo. Ou seja, outras formas de trabalho, eles perderam muitas terras com a invasão dos europeus, então tiveram que se manter, repensar, né, na verdade, como iriam manter suas famílias, ter a sua alimentação, já que uma parte do seu território já não mais os pertencia a esse colonizador que chegou e ocupou esse espaço e retirou deles todo o direito de liberdade. Consequentemente, liberdade à terra. E a terra, para os indígenas, é a principal fonte de manutenção da vida, tendo em vista que essa terra é de onde eles retiram a sua alimentação, retiram toda a sua manutenção de vida mesmo, né? Porque o trabalho que muitos dos indígenas fazem dos recursos naturais, ou seja, dos elementos da natureza. Então a terra, para os indígenas, ela é não só algo para produção de trabalho, mas além disso, perpassa por uma manutenção, né, de cultura e de espiritualidade também. Uma característica importante que é bom vocês observarem, que tem aí na página 101, é um mapa que ele caracteriza os povos indígenas existentes aqui no Brasil. E aí vocês podem observar que nós temos várias cores, e nessas cores, vocês observem na legenda, que tem os nomes desses tipos de povos. E nesse mesmo mapa, que vocês observem aí no livro,
nós vamos observar que onde está localizado o território de Sergipe, nós vamos perceber que encontram-se os povos Cariri, também os povos Tupi-Guarani. E aqui em Sergipe, nós temos ainda, resistente, que resiste, que sobrevive e que luta para a manutenção da sua tribo ainda, os povos Chocós, lá do município de Porto da Folha, certo? Que localizam-se na ilha de São Pedro. Esses povos ainda são os únicos indígenas sergipanos que ainda resistem e existem no nosso território. E que depois nós vamos conhecer mais um pouco, eu vou falar mais sobre essas características dos indígenas aqui no nosso estado. E é importante que vocês percebam os diversos tipos de indígenas que caracterizam aí nesse mapa. E aí nós já podemos compreender que não existe um tipo só de indígena. Por isso que o nome índio ele não é mais utilizado da forma como antes. A Unesco já destaca que o nome índio ele já é bem ultrapassado. Então nós já temos que utilizar, e a denominação correta para o índio, que nós chamávamos antes, são povos indígenas, povos originários da terra. Por quê? Porque nós temos uma diversidade, nós não temos um índio. Ou temos? Não temos. Nós temos diversos povos, aí no mapa vocês podem observar. E cada área dessa nós vamos ter características diferentes. E fazendo uma relação com o tipo de regionalização que nós já estudamos na unidade passada, cada região do Brasil nós vamos ter características físicas, culturais, diferentes. E essas áreas, cada região dessas, se vocês observarem aí no mapa, vai ter características, vai ter tipos, de povos indígenas diferentes, variados. Então eles não vão ter características de suas áreas, dos seus territórios iguais. Ou seja, os povos do norte, o território é um, povos do nordeste, outro tipo de território. Os povos do sul, outro tipo de território. Então o tipo da terra, o tipo de vegetação, a fauna e flora existente nessas áreas, elas são diferentes. O que faz com que esses índios, esses indígenas, esses povos indígenas, que agora é a nomenclatura utilizada, que nós devemos utilizar, não mais índio, e sim povos indígenas. Esses povos, eles têm essas diversas áreas em que eles podem estar utilizando de formas diferentes também, já que cada área do nosso país ela tem características geográficas, climáticas diferentes. Então, o desenvolvimento da vida desses povos indígenas, ele também vai ser diferenciado. Consequentemente, também em toda a América, certo? Mas nós vamos nos ater aos povos brasileiros, que é o nosso conteúdo. Uma característica importante que vocês também devem analisar é que esses indígenas, eles têm não somente as características de trabalho, de vida, de transporte diferentes, mas também o seu fenótipo, ou seja, a sua imagem diferenciada. Nem todos vão ter o mesmo tipo de cabelo, nem todos vão ter a mesma cor, nem todos vão ter o mesmo tipo de vestimenta. Então as características físicas deles, visuais, são também diferenciadas. Compreenderam? Vocês podem estar utilizando desse recurso online, não somente dessa aula, mas também estarem procurando outros e outros vídeos. Nós temos diversos vídeos na internet que vocês podem conferir, inclusive sobre os indígenas aqui de Sergipe. Numa próxima aula eu também vou estar indicando para vocês. E nessa aula eu vou estar deixando um vídeo sobre características principais dessas questões de nomenclatura dos indígenas, como a gente chama, já que por muito tempo a gente os colocou em um espaço em que todos eram como se fossem um só povo, e não, são diversos, é uma diversidade de povos indígenas. E aí vou estar deixando esse link desse vídeo para vocês conferirem. Combinado?
na página 109, nós vamos ter a primeira e a segunda questão, que já dá para vocês responderem, exercitarem aí o conhecimento dessa aula, combinado? Para na próxima aula vocês já estarem mais feras ainda nesse conteúdo. Como eu havia falado no início da aula, essa aula vai ficar gravada, então vocês podem rever e quantas vezes, né, vocês quiserem, e daí vocês podem melhorar ainda mais o conhecimento e compreender melhor o conteúdo. Estou à disposição, qualquer dúvida é só entrar em contato. Combinado, galerinha? Estudem, fiquem atentos aí aos próximos vídeos, às próximas aulas e estamos juntos. Combinado? Até a próxima aula. Tchau, tchau.